Olá, amigos da GoAir. Estamos aqui num ambiente diferente, aqui no escritório da R11 Travel. E nós vamos entrevistar um dos grandes especialistas em cruzeiros marítimos, que é o Ricardo Amaral. Está nos recebendo aqui e vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Afinal, são mais de 33 anos de experiência no turismo e também no setor de cruzeiros marítimos. Ricardo, obrigado por você ter recebido aqui a equipe da GoAir, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória tua profissional de 33 anos. Como é que você ingressou dentro desse segmento do turismo? Bom, quando eu fui fazer faculdade, eu quis entender qual era o futuro. E a vocação do Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma vocação para o agronegócio e uma vocação para o turismo. E eu achei que o turismo era muito mais divertido do que o agronegócio, né? E eu tinha uma visão de que o Brasil era um país incrível, eu queria mostrar o Brasil para os turistas internacionais. Essa era a minha ideia na época. Você estudava o que na época? Eu fui fazer hotelaria na Renascença, e quando eu fui fazer hotelaria, era algo inusitado, inédito. Era um curso que, quando eu terminei, eu achei que era muito curto, era muito fraco, era um curso errado. Você tem que ter ele como uma especialização e não como curso. Acho que você tem que fazer administração e depois hotelaria ou turismo e aí se especializar. Aí eu fui fazer administração, mas já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e com hotéis. Eu trabalhei no Sheraton no Farrege e eu tive lá um grande mentor, um cara fantástico que já faleceu, chamado Isaac Ageman. E ele me falou que o futuro, novamente olhando para o futuro, eram as TMCs, que eram as Travel Management Companies, as grandes empresas de negócios de turismo corporativo. Você trabalhava no marketing no Farrege? Não, na verdade eu comecei a trabalhar com cursos de alimentos e bebidas. Olha isso. Porque eu gostava muito de alimentos e bebidas, eu achava que a experiência de um bom jantar, uma boa experiência, um coquetel, um café da manhã, era algo mágico, eu sempre achei isso. Eu acho que o trabalho de um concierge no hotel é algo admirável. E eu sempre gostei do encantamento que o serviço gera, que a hospitalidade gera. Isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre fui atraído para bom serviço e para mau serviço, como os extremos. E fui trabalhar com alimentos e bebidas. E esse mentor, o Isaac Ageman, me chamou na época e falou, olha, não, eu quero que você venha trabalhar com vendas. No final, ele saiu do hotel e foi trabalhar numa empresa que representava cruzeiros marítimos pelo mundo inteiro. E naquela época ele me falou, o futuro são os TMCs e os cruzeiros marítimos. Ele me levou para fazer o primeiro cruzeiro marítimo, eu fui com um grupo de jornalistas e agentes de viagens, e aquilo é incrível, né? Era algo que ainda estava nos primórdios. Eu acho que o cruzeiro marítimo, se você olhar para 33 anos atrás e o que é hoje... Que ano foi isso? A gente está falando 1990. E aí eu comecei a trabalhar com cruzeiros. Eu costumava dizer que naquela época, eu muito jovem, eu encontrava outra pessoa jovem num evento de turismo e perguntava, você estudou hotelaria e turismo? Não. Minha mãe tem uma agência, ou meu tio, ou meu pai. Era algo muito familiar e que tinha pouca especialização. E eu fui estudar isso, depois fui estudar línguas, fui fazer francês, italiano, enfim, para poder me comunicar, e enveredei pelos cruzeiros marítimos. Trabalhei anos com isso, e o que é mais interessante é que depois de 33 anos, eu ainda sinto que tem muito para fazer e muito para aprender. E aí, depois de trabalhar com o Isaac, na Oremar, que era uma empresa que representava o grupo Carnival, cruzeiros fluviais, ela tinha uma operadora, ela fazia tudo, né? Era uma grande empresa de turismo. Eu fui trabalhar na linha C, que na época, hoje é a Costa Cruzeiros, a Costa Crociere. Eu trabalhei 7 anos lá, e aí já no marketing,
Aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa que chamava Sanansi, ligada ao Grupo Nascimento Turismo, uma grande empresa, a família Nascimento. E aí, depois de 9 anos na Sanansi, a Royal Caribbean foi abrir o escritório no Brasil e me convidou para ser o líder dessa operação. Eu era diretor-geral, presidente da operação no Brasil. Eu trabalhei lá durante 8 anos e aí comecei a cuidar da América Latina para a Royal Caribbean. Quando foi em 2015, a empresa decidiu fechar o escritório no Brasil por aquele fator global, né? Quer dizer, outras grandes empresas globais encerraram as atividades. Governo Dilma, nessa época, governo mercado todo turbulento, exato, manifestações. HSBC saiu, Citibank e agora mais recentemente a Ford. Grandes empresas globais reviram a operação no Brasil. E eles falaram, olha, você pode vir para Miami, tocar o negócio daqui, ou você pode ser o nosso distribuidor exclusivo. Isso foi em 2016, quando a gente abriu o R11 Travel, e já há 7 anos a gente teve muito sucesso na distribuição exclusiva dos cruzeiros da Royal Caribbean International. Mas você representa quantas empresas? Então, do grupo Royal Caribbean com exclusividade são a Royal Caribbean International, a Celebrity Cruises, a Silver Sea, que é de ultraluxo. Ultraluxo, porque são todos navios suítes, todos com mordomo, toda a bebida incluída, você tem caviar todo dia, é uma experiência realmente bem refinada. Nós temos a Azamara, que é uma empresa nós chamamos de boutique, com navios menores e que vão em itinerários, em viagens que os outros navios grandes não conseguem chegar. Então, por exemplo, ela para em Mônaco, ela para em alguns lugares que são mais difíceis de operar, e algumas vezes até proibitivos, né, pelo tamanho dos navios. Ela consegue visitar e com uma experiência muito personalizada. Esses são os navios que a gente representa, os navios dessas companhias a gente representa com exclusividade no Brasil. E nós temos agora, a partir de agosto de 2023, eu, durante minha vida inteira profissional, eu vendi cruzeiros na América do Sul, no Brasil. Então, 3 e 4 noites para Ilhabela, Búzios, Nordeste, Argentina. E desde que a Royal Caribbean saiu do Brasil, como a R11 Travel é uma empresa exclusiva para essas marcas, eu não vendi o Brasil. E a partir agora de agosto, nós começamos a vender a temporada brasileira, com cruzeiros para Buenos Aires, Punta del Este, Nordeste e os cruzeiros curtos de 3 e 4 noites. Então essa é uma boa novidade e também começamos a vender cruzeiros fluviais no mundo inteiro. Nós estamos trabalhando com a AMA Waterways, que tem 23 navios. Ela viaja por toda a Europa, Vietnã, Egito, também na América do Sul, né, na região ali da Colômbia. E é uma experiência muito bacana que a gente está apresentando. Você está há muito tempo representando os seus produtos e tudo mais. O crescimento em relação aos últimos 2 anos, como é que você define? Teve uma explosão, teve uma procura muito grande? O que você acha que foram os fatores determinantes para essa procura em relação aos cruzeiros marítimos que deu esse crescimento significativo? O cruzeiro marítimo ele tem uma estrutura, uma experiência de viagens que ela tem como peça central a conveniência. Porque ela tem na mesma experiência o transporte, a hospedagem, a alimentação e o entretenimento. Tudo isso no mesmo lugar. Então, se você vai para um hotel, você tem que pegar um avião com uma companhia aérea, um prestador, te deixa. Você tem que pegar um transfer, ir para o hotel, fazer o check-in, conhecer o hotel. Aí você vai fazer um passeio com outro prestador de serviço e assim por diante. No cruzeiro marítimo, tudo isso está num lugar só. Então essa conveniência, principalmente quando as viagens começaram a ficar mais complicadas de avião por questões de segurança depois do 11 de setembro, ela foi muito valorizada pelo turista. Porque tem toda a segurança para você entrar no navio, mas depois que você entrou no navio, você desfaz sua mala e curte aquilo de uma forma muito bacana. Mudou muito o perfil de lá de trás para hoje, o perfil do viajante em cruzeiro marítimo, ou ainda segue aquele formato familiar e tudo mais e tal? O que mudou de lá de trás e agora? O que acontece é o seguinte, essa evolução da indústria
mudando não só o equipamento, o navio como equipamento, o que você tem dentro, shows. Então hoje você tem uma pista de patinação no gelo que as pessoas podem patinar durante o dia e à noite tem um mega show de patinação. Você tem uma piscina com show aquático, você tem parede escalada, tirolesa, um simulador de surf dentro do navio, que eram coisas que não existiam antes. Então, sem dúvida nenhuma, continua sendo uma viagem familiar, mas não pelo perfil, e sim pela experiência que ela gera. Não é que a pessoa comprou só porque é familiar, é porque você tem uma questão multigeracional dentro do navio, onde o vovô pode ter a sua tranquilidade no solário, os pais podem ir jantar, ou ir no bar, ou ir no cassino, ou ir num show, os jovens têm boate para os jovens, as crianças têm animação, então toda a geração tem uma atração. Então hoje você tem de 30 a 40 milhões de pessoas que fazem cruzeiro todo ano. O Brasil tem quantos? O Brasil, a gente tem, só na costa brasileira, no ano passado, algo em torno de 800 mil pessoas fizeram cruzeiro. Na costa brasileira. Na costa brasileira. E que vai lá para o exterior para fazer cruzeiro. É um número fora. muito menor. No ano passado, que foi um ano pós-pandemia, 2022, a gente teve 75 mil brasileiros. 75. Mas a gente pode chegar a ter 100, 150 mil brasileiros por ano fazendo cruzeiro no exterior. Hoje a R11 Travel, ela é líder nesse mercado, ela tem mais de 50% de market share de brasileiros fazendo cruzeiro no exterior. Porque eu estava dando uma olhada nos teus prospectos, tudo, e o que a gente percebe é o seguinte: os cruzeiros, os valores em si das cabines são relativamente baratos. O que encarece é os bilhetes aéreos. Você acredita que em função, se fosse um custo dos bilhetes aéreos um pouco menor, você acha que teria condições de dobrar o número de viajantes em cruzeiro? Eu acho que muito mais do que dobrar. Mais do que dobrar? Muito mais do que quintuplicar. Porque a oferta é muito grande no mundo inteiro. O que acontece é que é cíclico, né? Você hoje, em 2023, você tem uma diminuição da malha aérea e um aumento do preço das viagens internacionais por causa da variação do dólar, né, do câmbio. Mas você tem esse ciclo, né, que a gente já vê uma maior oferta e a gente já vê uma diminuição do valor do bilhete aéreo. Porém, é aquilo que eu costumo dizer, mesmo que você tenha dinheiro para jantar no melhor restaurante toda noite, tem dia que você quer comer uma pizza, tem dia que você quer comer um sanduíche. Então, você não está falando só de poder aquisitivo. A questão não é quanto dinheiro o cliente tem. A questão é que tipo de experiência ele vai ter. Do ponto de vista de preço, há poucas semanas atrás, a gente teve uma venda de uma cabine que custou mais de 500 mil reais. E aí a pessoa não comprou a cabine, ela comprou o direito de utilização durante 7 dias. Mas tem gente que quer viajar em altíssimo estilo. Essa foi uma Royal Family Suite, que é uma suíte que ela tem até um escorregador dentro da suíte, ela é duplex, e ela cabe até 6 pessoas. Uma semana? Uma semana. Saiu da onde? Saindo de Miami. Miami. Porém, você tem um cruzeiro de volta ao mundo, e esse cruzeiro de volta ao mundo, teve um casal que comprou 90 dias de viagem para fazer alguns trechos dessa volta ao mundo. Se você diluir o valor da viagem total por 90 dias, ele acabou pagando muito menos do que essa pessoa que pagou uma viagem de 7 dias. 1 milhão por pessoa, mais ou menos, esse 90 não, dias? Não, foi menos. A gente está falando aí de alguma coisa em torno de 550 mil, dependendo da cabine que a pessoa escolhe. Mas você tem viagens, por exemplo, você tem um cruzeiro de 4 noites, saindo de Porto Canaveral, que é próximo a Orlando, num dos maiores navios do mundo, numa belíssima suíte, que você vai pagar menos de $1.000 por 4 noites. Então, você vai fazer uma viagem para Orlando com a sua família, vai nos parques, se cansa até, e depois embarca ali em Porto Canaveral para fazer um cruzeiro de 4 noites, de 3 noites ou de 7 noites. Coração não é tão simples quanto pensa. O que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras.
cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto e na dispensa cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe em 3 corações. Qual o perfil desse... Da onde é que vêm esses viajantes, Ricardo? Vem mais do agrobusiness, vem mais do sul? Qual que é o perfil desse pessoal que tem essas experiências lá fora nos teus cruzeiros? Eu acho que a resposta está muito mais no perfil socioeconômico, cultural, do que propriamente financeiro. Você vê pessoas que compram um cruzeiro marítimo parcelado em até 10 vezes sem juros, porque entendem a relação custo-benefício que essa modalidade de viagem oferece. Porque você tem a comida, você tem entretenimento, etc. e tal. Então, você tem pessoas onde, do ponto de vista estatístico mesmo, 96% das pessoas que fazem um cruzeiro marítimo pretende voltar a fazer em até 2 anos. Então, o índice de repetição na experiência é muito alto? É altíssimo. Você não conseguiu ainda identificar se vem do agrobusiness, se vem de Ribeirão Preto, se vem de outras localidades? Você não consegue ser assertivo não, nisso? Conseguimos de forma precisa. Mas ele está ligado não a um setor específico, mas ao poder de consumo de cada região. Então hoje, se você for pensar, São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o lugar que mais vem. Depois vem o interior de São Paulo. E assim sucessivamente, pelo potencial de consumo de cada região. Então, quando você fala do agribusiness, o pessoal do interior vai. Mas vai o pessoal do Rio de Janeiro também, que está ligado ao petróleo, que está ligado a comércio. Vai o pessoal de Santa Catarina, vai o pessoal do Paraná, o pessoal de Pernambuco e assim por diante. Mas não ligado a um segmento. Não é muito assim, o agrobusiness curte cruzeiro. Curte também. Mas está muito mais ligado a você pegar a questão socioeconômico-cultural. Primeiro você tem que ver pessoas que viajam. Você vê muita gente que tem dinheiro e não faz viagem internacional. Então, ele tem dinheiro, tem um belo carro, uma bela casa, uma situação super confortável, mas não viaja por causa da questão cultural. Às vezes ele não fala a língua, às vezes ele tem receio de viajar para fora. Isso é uma realidade. Eu tive a primeira experiência que eu tive em cruzeiro marítimo, foi muito negativa. Foi muito negativo, tal. Era um navio português que veio, eu comprei um pacote junto com alguns casais amigos e a gente foi fazer uma experiência para ver a queimas de fogos em Copacabana, né? Saiu aí de Santos, foi para Ilhabela, tudo mais e tal. E foi uma experiência muito negativa. Eu fiquei uns 10 anos, 15 anos com traumatizado com aquilo, não vou nunca mais e tudo mais. Depois eu fui fazer um outro cruzeiro marítimo, numa outra companhia, uma outra experiência fantástico. Tudo funciona, tudo realmente com profissionalismo incrível. E fiquei encantado com tudo aquilo que você fala. É o serviço, é o concierge, é o entretenimento e tudo aquilo ali realmente feito de uma forma exuberante. Fiquei encantado. Então, essa é a grande questão. Como eu te falei, aqui na R11 Travel, a gente tem um portfólio tão diversificado que o que a gente precisa é explicar para o agente de viagens ou para o cliente que está querendo viajar qual é a experiência que ele vai encontrar a bordo. Eu sou grande fã, o nosso grande mantra é Under Promise, Over Delivery. Quer dizer, você não pode dizer, você vai no navio, champanhe, não sei o que, aí você chega no navio, não é isso. Nós temos um caso muito claro, que uma vez a gente vendeu uma viagem para o dono de um banco. Não foi para um banqueiro, para um bancário, foi para o banqueiro. Então o dono do banco, ele foi no cruzeiro e na hora que ele chegou, um navio muito exclusivo, champanhe, caviar, etc. Só que toda noite o código de vestimenta era black tie. E aí ele fez 3 noites no cruzeiro e falou, não é isso que eu quero. Entrou no avião dele e foi embora. Ele falou, eu tô de férias, eu não quero usar black tie toda noite. Eu tenho black tie, eu uso, eu tenho várias ocasiões que eu posso usar. Mas nas minhas férias, eu quero ficar tranquilo,
eu quero outra experiência de viagem. O que você tem de novidade que você tem aí, que você está apostando que vai ser realmente um grande sucesso, né, que você já está vendendo, né? Exato, você já está vendendo em 2024. O que você está apostando A aí? gente vê com... sempre o brasileiro, ele é muito novidadeiro, né? Ele gosta daquilo que é o mais novo, o maior, o melhor. E a Royal Caribbean vai lançar em janeiro de 2024 o Icon of the Seas, que é um navio revolucionário, vai ser o maior navio do mundo. A Royal Caribbean tem os 5 maiores navios do mundo, são da frota da Royal Caribbean. E você pode dizer, então porque ele é maior, ele é melhor? Não. Porque ele é maior, ele consegue ter atrações que o tornam melhor. O que tem de atrações? Fala um pouquinho dessas atrações. Então, ele vai ter... Esse mega navio. Esses navios, desde a época da série Oasis, que foi, até hoje a série dos maiores navios do mundo, ele tem bairros, eles chamam de bairros. São áreas específicas dentro do navio. Então, por exemplo, na série Oasis, ele tem uma boardwalk, com um carrossel, com o Aqua Theater, que tem os shows aquáticos, com lojas, com restaurantes. E ele tem uma das áreas que mais me encanta, que é o Central Park. Central Park. Que é uma área totalmente arborizada. Olha isso. Ela tem plantas naturais, faz até um barulhinho de passarinho. De vez em quando tem um passarinho ali, mas no meio de um navio. Então você está ali no meio daquela área com restaurantes, com lojas e tal, extremamente bem decorada, de bom gosto. E essa área, você não tem ideia de que está dentro do navio. Você tem a Royal Promenade, que é dentro do navio, uma avenida, também com lojas, restaurantes, enfim, e toda uma série de bares, de atrações. E o Icon, ele vai ter outras áreas novas que não tem nenhum navio de cruzeiro. Ricardo, me fala um pouquinho da capacidade do Icon. O que tem de tão grandioso, o que leva, o que comporta esse mega navio? Então, o Icon tem capacidade para mais de 5.800 passageiros e 2.300 tripulantes. Então, se você fizer uma conta boba aí, ele tem quase 8.000 pessoas dentro ele é uma mini cidade. Mas a questão não é o número de pessoas que cabe dentro. Porque quando você fala assim, mas 8.000 pessoas, não quero nem ir. Parece um show de rock, né? Não, a questão não é essa. A questão é que ele tem ambientes e um flow e uma programação que essas 8.000 pessoas não ficam juntas em momento nenhum. Você tem um show no teatro, um show no Aqua Theater, um show na patinação, um restaurante, você tem 2, 3 horários diferentes de show. Então, por exemplo, do ponto de vista de dimensão, ele tem 9 jacuzzis, 7 escorregadores de água e atrações que eu posso te dizer claramente, só encontra em Orlando ou em Las Vegas. Olha isso. Todas no mesmo lugar. Então, você traduzir o que é o Icon of the Seas, do ponto de vista só de tamanho, de mega dados, é injusto com o navio. O justo com o navio é dizer que ele vai proporcionar experiências, mesmo dentro de um ambiente tão grandioso, que são exclusivas. Então, por exemplo, tem uma nova área lá que se chama Aquadome, que é toda coberta, que tem água, tem uma cachoeira de água e, ao mesmo tempo, você tem nichos específicos para sentar um casal. Então, o casal vai sentar num nicho, vai chamar um garçom, que vai trazer 2 taças de champanhe, e eles podem curtir a noite ali. Então, a grande sacada do Icon é construir um navio quase como se fosse uma grande cidade planejada para os turistas. Você já está vendendo o Icon? Já estamos vendendo o Icon, ele já tem um altíssimo nível de ocupação. Para você ter uma ideia, ele estava há um mês atrás com mais de 50% de ocupação para todo o ano de 2024. Começa que preço? Olha, são cruzeiros de 7 noites, saindo de Miami? Saindo de Fort Lauderdale, Miami, né? Quer dizer, é do lado. E a gente tem cruzeiros a partir de $1.200 uma semana. Numa cabine interna, mas a gente tem desde suítes, a gente tem desde suítes a partir de R$100 mil, $20 mil a semana. Então você tem desde a suíte com 2 andares,
Nós temos uma suíte familiar com 3 andares. Nós temos uma área nova que vai chamar Surfside, onde você vai ter uma piscina de fundo infinito só para a família. Você vai ter um parque aquático infantil. Então, todo esse tipo de atração o Icon vai ter de forma exclusiva para ter a melhor experiência de férias para a família em todo o mundo. Ricardo, fala um pouquinho do CocoCay, que é fantástico. Eu estou olhando esse prospecto tudo, incrível. Fala um pouquinho desse projeto, como nasceu o projeto dessa ilha. A história é a seguinte, você sente, pela qualidade internacional do navio, um choque entre o que o destino em terra, alguns destinos em terra no Caribe oferecem, e o que você tem de padrão de gastronomia, de serviço de hospedagem. Logicamente, você chega no Caribe, você tem uma excelente experiência, porém ela é diferente da experiência de padrão internacional, de padrão de serviço que tem no navio. E a Royal Caribbean, ela tinha sempre, nos últimos 20 anos, 2 propriedades privativas. Uma é Labadee, que é uma praia privativa no Haiti, e outra CocoCay, que fica uma ilha nas Bahamas. Só que CocoCay, ela tinha uma experiência de ilha, aquela coisa mais rústica, desce do navio, pé na areia, etc. Foi feito um investimento de mais de 700 milhões de dólares na ampliação dessa experiência na ilha, onde se construiu o maior parque aquático do Caribe, tem um balão de ar que faz o voo mais alto no Caribe, a maior piscina de água doce do Caribe, você tem toda uma experiência ali em CocoCay de gastronomia, de diversão, de música, de entretenimento, de show. E você tem uma parte mais exclusiva, que eu acho que o teu público vai gostar de visitar, chama Coco Beach Club. É um beach club, na praia, com música, com uma piscina, com um restaurante, com um bar. E você tem cabanas, estilo Tahiti, estilo Maldivas, privativas. Então você tem sua suíte, você fecha a sua cabana em CocoCay e você tem um escorregador, você põe a sua música no Wi-Fi, você tem uma geladeira com toda a bebida ali e você tem um mordomo que traz o seu almoço. Então você tem uma lagosta, um camarão, o dia inteiro ali. Para o navio, os passageiros descem, já desce tudo programado, tem horário para isso aqui? Na verdade ele desce e escolhe a experiência. Ele tem 2 tipos de experiência, o chill ou thrill. Então eu quero relaxar, eu posso passar o dia ali relaxando, tranquilo, na minha espreguiçadeira, Mar do Caribe. Eu quero emoção, eu quero curtir essa adrenalina, eu vou no parque aquático, tem os sliders, tem o maior escorregador do Caribe, também fica nessa ilha. No caso eu gosto de jogar tênis, a gente aprecia o golfe e tudo mais. Tem alguma coisa ligada a esses dois esportes? Tem 2 coisas ligadas. Há anos atrás, há uns 20 anos atrás, a Royal Caribbean tinha um programa que chamava Golf Ahoy, onde você levava a sua sacolinha de golfe, seus tacos, e fazia o cruzeiro. E durante o cruzeiro, você tinha excursões para ir jogar golfe. Então, por exemplo, você parava em St. Thomas, ia para o melhor campo de golfe. Você parava em Saint-Martin e ia para o melhor campo de golfe. Essa é uma questão. Você tem um campo de mini-golfe nesses grandes navios. Também tem. Que é uma grande sacada para você que é um expert em golfe. Talvez não seja tão divertido, mas eu, quando vou com meu filho, é a parte que ele mais gosta de ir. Ele fala, vamos lá. Não, agora que ele cresceu, agora ele tem outras vibes, né? Mas a gente ia lá jogar o golfe. Você tem alguns restaurantes estrelados, com chefes estrelados a bordo desse navio? Temos. Na Celebrity a gente tem um restaurante que é o Voyager, que ele é comandado pelo Daniel Boulud. Então, é uma das questões. O grande diferencial do navio, eu acho que do ponto de vista gastronomia e gastronômico, é que existe uma preocupação por oferecer
experiências gastronômicas do mundo inteiro. E sim, sem dúvida, você pode buscar um restaurante estrelado, como a Celebrity tem o do Boludo, mas o que mais me impressiona é que a experiência gastronômica A variedade a bordo é muito marcante. a variedade é muito marcante. Nós temos um restaurante na Celebrity, depois se tiver umas imagens, se você quiser passar, é bem bacana, que é um restaurante com projeção, chama Le Petit Chef, então ele é projetado dentro do prato da pessoa. Então vem um bonequinho e faz o seu jantar na mesa com projeção, e aí a pessoa vem e traz o prato. É uma experiência incrível, não só para criança, mas para adultos também. Me fala um pouquinho agora desse nicho que você vai atuar, desses cruzeiros nacionais. Você acredita realmente que o Costa, você está vendendo os produtos do Costa e tudo mais, você acredita que é um segmento diferente daquilo que você oferece lá fora, né? E É diferente. Como é que você está vendo essa experiência? Você está apostando que realmente vai ter uma venda significativa ou você é tudo uma coisa meio imprevisível? Não, eu acho que ela já existe uma venda muito significativa. A gente tem, aliás, do ponto de vista de volume, você tem muito mais brasileiro fazendo cruzeiro aqui do que fora. Sem dúvida. Então aqui você tem 800 a 1 milhão de pessoas ano, né? Historicamente. E para fora você tem 150 mil no Porque máximo. o ticket médio muda, né? O ticket médio muda, mas não necessariamente, porque você tem muita promoção no exterior. O que muda é que você tem que incluir a parte aérea. Mas em algumas datas específicas, como por exemplo o Réveillon, você pode ter um cruzeiro no exterior, ou na primeira semana de janeiro, ou Carnaval, por exemplo. O cruzeiro de Carnaval aqui é uma data premium. O cruzeiro de Carnaval do Caribe, não, é Carnaval aqui no Brasil, né? No Caribe Tem nada. é uma data normal. Nada normal. Então, existem muitas datas, situações em que você inclui o aéreo, vai para a Flórida, faz um cruzeiro visitando o Caribe, é mais barato do que aqui. Mas aqui existe a demanda pela conveniência, pela questão da língua, pela facilidade e por produto ser totalmente desenhado para o brasileiro. É uma curiosidade, eu cheguei aqui, eu pergunto, R11, por que R11 Travel? Bom, R é de Ricardo, 11, você era ponta esquerda uma do boa ideia. juvenil do Corinthians. Na minha época do futebol, Na época do futebol. Eu de futebol sou um bom jogador de tênis. Bom jogador de tênis. O que acontece? Quando a gente foi abrir o escritório da Royal Caribbean aqui no Brasil, chamava Royal Caribbean Brasil. E aí isso deu muito ciúme com a Celebrity. Aí fomos abrir o escritório do México, foi Royal Celebrity México. E ainda tinha a Zamara. E na época a gente vendia uma empresa espanhola, que era do grupo Royal Caribbean, para o Mantur. Então a única letra que tinha em todas essas marcas era a letra R. Olha. E o 11 é o DDD de São Paulo, É o né? DDD de Onde São a gente Paulo. está localizado. Para nossos amigos agora que nunca pegou ali aquele cruzeiro internacional e agora nacional, deixa um recado aqui para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Eu acho que quem está assistindo esse bate-papo, ele tem que pensar no custo-benefício e comparar o quanto ele vai gastar numa viagem regular, que muitos gastos não estão previstos, né? Transporte, passeio, alimentação. Hoje, se você for jantar em dólar, você tem que considerar isso, né? Se você for num show da Broadway que tem no navio, você tem que considerar isso. Então, quando você considerar o custo-benefício e a conveniência do cruzeiro, sem dúvida nenhuma, era uma modalidade de viagem imbatível. Então, o meu recado é: se informe, procure um agente de viagens, faça uma reserva, viva essa experiência, comece com um cruzeiro curto de 3 noites, e diga especificamente o que você está acostumado, que tipo de cabine você quer, que é aquela história, quando a pessoa vai viajar a primeira vez de avião, fala: quanto custa ir para os Estados Unidos? Custa, sei lá, $800. Perfeito. Ele entra no avião, senta e fala: mas cadeirinha apertadinha, aquela ali da frente é maior. Não, mas aquela da frente custa mais. Eu falei: mas não tem problema, eu quero pagar mais, eu tenho dinheiro para pagar mais. Só que ninguém ofereceu essa possibilidade. E no navio essa possibilidade existe. Você pode ir numa bela suíte, com toda a bebida incluída, com restaurantes e especialidades incluídos. Então, existem públicos diferentes. Explique o que você espera dessa viagem.
Quais foram as suas últimas viagens? Eu fui para Cancún e adorei. Ótimo. Não, eu fui para Maceió e gostei. Perfeito. Eu fui para Buenos Aires ou fui para Tailândia. Cada um tem um jeito. Vamos entender qual é o jeito dessa pessoa. E o navio tem uma proposta. Eu sou aventureiro, eu fui para Tailândia, eu não gosto de Cancún. Perfeito, vai fazer um cruzeiro em Galápagos. Né? Tem opção para todo mundo. Então, lá, amigos da GoAir, vocês acabaram de assistir essa entrevista com esse Papa do Turismo, sabe tudo, tem até livro publicado, e vocês vão exatamente conferir no site dele que está aqui embaixo. Valeu, a gente se encontra pela cidade. Valeu. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.